Bem-vindos a bordo, meu nome é Letícia Cosmos e estamos aqui de novo para analisar os 3 episódios de Sakura desta semana. Essa semana tivemos os episódios 25, 26 e 27 e eu acho curioso como que tá meio que fechando direitinho esse negócio dos 3 episódios da semana terem alguma coisa que é meio a ver, né? Um fio condutor que liga esses 3 episódios. Eu não sei se alguém na Naiso fez algum planejamento e viu que tinha esse tipo de coisa ali quando planejou que ia lançar 3 episódios por semana. Não sei, na verdade, nem por que eles decidiram fazer 3 episódios por semana e não todos 5 episódios por semana, ou 2, sei lá, né? Mas é curioso como a gente tá tendo, assim, essas trinquinhas de episódios, né? Nessa semana a gente teve 3 episódios que meio que giraram ali em torno da história do Toya, né? Então é bastante interessante ver esse aspecto de conexão centrado nesse personagem, né? Primeiro a gente teve o episódio da Carta Espelho. Eu sei que tem muita gente que ama esse episódio. Eu gosto mais dele na versão do mangá. Eu acho que ele me emociona mais no mangá. Não sei dizer porquê. Eu sei que esses dias, quando eu tava dando uma procurada em coisas de Sakura no mangá, quando eu cheguei nesse capítulo, eu parei pra ler algumas páginas. Não li do início ao fim, mas... sabe aquela coisa que tu vai folheando e de repente... Opa, pera aí. E aí fui olhando devagarinho. Mas assim, a parte do anime em si, ele não chegou a me emocionar, nem nada e tudo mais. Mas é um episódio bem bacana, é um episódio bem bonito. A carta espelho, eu acho que é uma das favoritas das pessoas, né? Ela é uma carta muito bonita. E ela começa com toda essa questão, né, de estar ali aprontando e depois, no final das contas, se arrepender do que ela estava fazendo, né? E eu gostei também bastante da construção do episódio em si e de como que o episódio foi dando meio que dicas de que era a carta espelho bem antes de chegar lá na parte do Toy e tudo mais. A gente tem a Sakura cortando o cabelo com o Yukito, aí ela se olha no espelho. Aí quando ela tá falando com o Quero, tem uma coisa estranha, essa outra Sakura, e aí ela tá falando enquanto ela se vê no espelho, né? Então essas dicas visuais ali deixam bastante interessante, um recurso bem legal e interessante de se utilizar, né? Uma das coisas que eu mais gosto nesse episódio é que pela primeira vez a Sakura aprende a fazer leitura das cartas, né? Eu acho que esse também é um aspecto que muita gente gosta nesse episódio. Acho que esse episódio inspirou muitas pessoas tarozeiras hoje em dia, né? Eu sei, eu estou falando com você que aprendeu a ler tarô porque você viu o Sakura Card Captor quando era pequeno. Eu sei, ó. Não sou das tarozeiras, mas eu acho que é bem legal esse episódio que busca essa inspiração no tarô, né? E introduz esse elemento na história. E acho muito bonitinho. Acho legal ali também que o Toy, o irmão da Sakura, acaba meio que ajudando a carta espelho, mas achando que é um espírito, né? Porque ele tem meio que essa conexão aí com o sobrenatural, através dos espíritos. E aí, depois que ele se machuca, ele tá na casa, já de volta em casa, a Sakura faz comida pra ele. Aí o Yukito vai lá e aí ele dá a comida na boquinha do Yukito. E eu, ai, casal, né? Ai, nossa, é muita coisa de casal. Enfim. Mas é isso. Eu achei que é interessante também que o fato da carta ter colocado a vida do irmão dela em um risco real, né? Faz com que a Sakura, a partir daquele momento, ela perceba essa questão das cartas com uma seriedade maior, uma maturidade maior. Ela leva realmente a missão a sério a partir daquele momento. E aí ela lembra que o Quero falou pra ela quando se conheceram que se não pegasse as cartas, a desgraça ia vir ao mundo. E ela pergunta: o que é essa desgraça? Vai destruir o mundo? E ele: não, talvez nem seja uma desgraça, mas conforme... E é quando ela vai embora, mas conforme for as pessoas, talvez seja uma desgraça pior do que o fim do mundo, né?
pra gente que já sabe. Mas é interessante ver que todo esse episódio fez com que ela colocasse toda a missão ali, toda essa questão das cartas Clow meio que em perspectiva e assumindo. Não, isso aqui não é só uma brincadeira de criança, isso aqui não é só uma coisinha. Isso aqui realmente pode colocar a vida das pessoas que eu amo em risco e eu preciso fazer uma coisa pra protegê-las. Então, ela parte ali dessa responsabilidade de que agora eu sou uma guardiã também das pessoas que eu gosto. E aí, no finalzinho do episódio, a gente tem a chegada da professora Mizuki, que aí eu já fiquei, ai meu Deus, vamos chegar nesse momento. Ai, tudo bem. Mas, graças a Deus, a gente vê no final dessa trindade de episódios que existem diferenças em relação ao mangá, que eu vou comentar depois. E isso tirou um peso de assistir a professora Mizuki. Para, Letícia do Futuro aqui pra dizer que eu estou enganada. Depois eu explico melhor por que eu me enganei. E eu explico melhor depois, mas eu estou enganada. Bom, aí a gente tem o episódio 26, que é o episódio da professora Mizuki, o episódio da Carta Labirinto. Ele é bastante diferente também da versão do mangá, principalmente porque agora a gente tem a Meilin assumindo algumas coisas ali que o Shaoran que faz no mangá, né? Achei bem interessante a cena do encontro das duas, né? E antes de se encontrarem lá na escola e tudo mais. Acho interessante também o quanto o Shaoran fica realmente desconfiado. É bem mais intenso o sentimento que ele sente de desconfiança e em relação à professora Mizuki do que na versão do mangá. Então, esse é bastante interessante, né? E aí começam as mudanças, né? Porque tem aquela questão, porque no templo Tsukimini eles vendem amuletos pro amor e tudo mais. E no mangá, quem tá interessado também em conseguir um amuleto pro amor é o Shaoran, porque ele tá interessado no Yukito, né? Então, ele tá ali, ai meu Deus, é um amuleto pro amor? Então eu também quero. Só que aqui, nessa versão do anime, a gente tem a Meilin assumindo essa função ali de querer muito esse amuleto. E ele fica meio blasé, tanto faz, sabe? Então, tira um pouquinho da intensidade, eu acho, que do que o Shaoran sente, né? Eu achei também estranho que também não tem a previsão da professora falando pra Sakura, hoje você não vai conseguir o que você quer, né? Porque acho que a primeira vez que a Sakura vai lá, o templo tá fechado, né? E aí ela tem que ir no dia seguinte. E, né? E aí, enfim, aí quando a carta Labirinto apareceu, eu confesso que a primeira coisa que me passou pela cabeça, tipo, embora eu já tenha assistido esse episódio, já tenha lido o mangá mais de uma vez, foi muito assim, tipo, mano do céu. Qual era o critério que o Clow usou pra criar as cartas? É só pelo LOLs? Vou criar uma carta de labirinto, vai ser engraçado. Será que foi só pelo LOLs? Porque, gente, carta labirinto. Não é assim, vou usar o poder da água, vou usar o poder do fogo. Carta labirinto. Ainda mais no anime, né? A versão do anime do Clow cria umas cartas bem... Vamos deixar assim, né? Enfim. Mas eu achei que a versão do anime da carta labirinto, ela acaba tornando o desafio de enfrentar ela mais difícil do que no mangá. Eu achei que no mangá eles não tentaram poucas vezes e de repente já apareceu a professora Mizuki. Na parte onde o labirinto se muda ali e aí a Meilin fica longe deles, nossa, ali eu achei legal. Eu não lembrava dessa parte que o labirinto mudava. Eu achava que a gente tinha essa versão 3D do labirinto só depois. Não sei porquê. Mas enfim. E aí a professora encontra a Meilin, que se separou deles ali dentro do labirinto. Aí ela usa aquele sino, né? E ela explica menos coisas.
fica um pouquinho mais distante da versão do mangá, né? E é muito interessante porque no mangá eu acho que não acontece isso, de que quando a Sakura sela a carta ir pra mão da professora Mizuki e aí ela entregar pra Sakura. Eu acho que não tem, mas interessante, né? Interessante. E como ela não tá ali pra capturar as cartas, e sim para cumprir o seu papel, ela entrega a carta para a Sakura. Então aí a gente tem ela se reencontrando com o Toy e tudo mais, mas fica aquele climão. E aí, como assim? O que aconteceu? Aí eu já imaginava que esse próximo episódio ia falar sobre o que aconteceu no passado com o Toya e a Mizuki. A gente tem no início desse episódio que a Sakura volta a sonhar de novo com a Torre de Tóquio, né? Ela inclusive menciona depois que ela sonhou com a Torre de Tóquio quando ela conheceu o Quero, e aí ela sonhou com a Torre de Tóquio antes de no dia que ela depois foi encontrar o Shaoran, ou foi depois que encontrou o Shaoran? Quando ela conheceu o Shaoran, e agora que ela conheceu a professora Mizuki, e ela associa aquela pessoa que eu vi no meu sonho a ela, de alguma forma. Ela não sabe ainda, mas é isso aí. E aí a gente tem a Sakura começando a ter o sentimento de ficar ai na presença da professora Mizuki, né? E aí tem toda a ceninha bonita dela que acordou mais cedo, ajudando a professora Mizuki a varrer o templo, junto com o Yukito também, né? Eles ganhando as avelãs. E aí a professora Mizuki, ela já sabe o que é, mas ela vai deixar pra Sakura descobrir, ela não vai interferir, porque não é o papel dela interferir nesse sentido ainda. A Sakura tá na casa dela, aí o professor Kinomoto, o Fujitaka, o pai da Sakura, ele conversa ali, professor de matemática, pelo jeito recebeu um bilhete da escola, vai estar afastado, e agora vai entrar a professora Mizuki? Peraí, como assim? É aquela Mizuki? É, aquela do templo. O Toya não te falou? Não, ele não me falou nada, mas ia ficar com carão, assim. Então o pai dele sabe de tudo, né? Depois disso que o Quero, ele desperta do soninho dele, da sonequinha, porque ele sentiu a presença da carta Clow. Eles vão até o templo, vai junto, o Shaoran encontra eles lá. E aí lá no templo, eles acabam tendo uma conversa que acontece no mangá, no capítulo que eles estão na praia, que a professora Mizuki já apareceu esse episódio da praia, daquele do desafio de coragem e tudo mais. Isso acontece depois no mangá, né? Uns capítulos adiante. E aí, depois que a professora Mizuki já apareceu. Então ela tá lá na praia também. E eles conversam sobre essa questão da professora Mizuki, conversam também sobre o Yukito. E é bastante interessante, né? Que a Sakura fala ali do sentimento que ela sente pelo Yukito. E aí a gente tem ele falando, eu consigo entender você. E falando, né, em referência de que você gosta tanto dessa pessoa que você está apaixonada. Eu consigo entender você. Não tem como estar mais claro que o que ele sente é a mesma coisa pelo Yukito. Ele também tá ali apaixonadinho. E aí ela responde, você também, Shaoran? E não tem nenhum julgamento, né? E isso é muito legal. Não tem um julgamento sobre aquilo ali. É simplesmente você também. E tá tudo bem. Eu gosto dessa pessoa, você também gosta. E não tem um sentimento. É curioso que nessa questão, entre eles não existe um sentimento de rivalidade. Não, eu vou ficar com o Yukito, eu vou ficar com o Yukito. Não, tá tudo bem. Um reconhece que o outro gosta também e vida que segue, né? Porque eles são rivais em outras coisas. Mas aos poucos isso aí vai começar a mudar. Enfim. Aí aparece a carta do retorno, ela se manifesta, ela leva a Sakura pro passado, né? Tipo, e ela fisicamente, a aparência depois dela selada é muito parecida com a do Carta Tempo também, né? Questões, né? Questões. Magoclo, por que você criou essas cartas? Ou melhor, roteiristas, por que vocês precisavam de outras cartas, né? Tipo, enfim. E aí,
ela volta no tempo, né? Volta nas lembranças que estão meio que associadas àquela árvore e acaba descobrindo a história do Toya com a professora Mizuki. Eu acabei de gravar meu review, aí eu fui ler os comentários no meu grupo dos apoiadores e aí o pessoal comentou: nossa, o episódio de Sakura de hoje, né? Mais um episódio de Chave de Cadeia. E eu, não, mas eu anotei, eu assisti anotando as coisas. E no episódio, o Toya fala que a Kao é uma estudante. Como é que ele fala aqui? Deixa eu pegar de novo. Ele fala: você é uma das estudantes da nossa escola. Só que isso é coisa da dublagem brasileira. Ela não é uma estudante. Ela não é uma aluna mais velha. Não, ela é a professora estagiária. Eu fui atrás aí da versão em japonês com legenda. Bom, pelo menos quem vai assistir só em português e não vai saber dessas coisas não vai ver mais um caso de ver. Ah, meu Deus. Eu nem sei se eu vou colocar o que eu coloquei antes. Por que não fizeram ela como sendo uma veterana da escola, sabe? Seria tão melhor. Por que não colocaram outra coisa, né? E a ideia que eu tive quando começou o episódio 26 de que seria bem melhor se a Kao Mizuki fosse uma veterana na escola, que ela tivesse várias séries na frente dele e não fosse já uma adulta, seria bem melhor, né? Em todos os sentidos. Porque mesmo ela sendo mais velha, mesmo que agora ela já fosse maior de idade, ele ainda menor, pelo menos no momento do relacionamento deles, eles estariam mais ou menos em pé de igualdade, pelo menos os dois na mesma escola e tudo mais. Tudo bem que... enfim. Mas não. Eu até tinha elogiado, eu até tinha dito: abençoado seja o produtor, roteirista, ou quem quer que seja, que teve ideia de fazer ela ser a estudante na mesma escola e não professora. Eu até fui ver a idade, né, estimada dela, mas para ver se fechava, mas dá um span de 10 anos ali. Ela pode ter entre 20 ou 30, mas é entre 20 ou 30 no tempo presente da Sakura ou no tempo presente do Toya, ou na época que ela conheceu o Toya, sabe? Faz diferença. Gente, o Toya era um menino que estava na 6ª série. Ele tinha a idade que a Sakura tem. Sabe? O nome disso é aliciamento de menores. Sabe? Ai, meu Deus, porque eu não posso ter um dia de paz assistindo esse desenho. É por isso que, tipo... me desculpa se você é muito fã de Sakura, mas tem muito fã de Sakura que eu conheço que fica: porque Sakura é o melhor anime de todos, a melhor garota mágica. Gente, não é. Não é o melhor anime, não é o melhor mangá. A Sakura em si pode ser um personagem maravilhoso. A Sakura em si, a história das cartas e tudo mais, pode ser maravilhosa. Mas como anime, como mangá, a gente não pode ignorar que outros personagens existem. A gente não pode fazer de conta que outros personagens não existem e desconsiderar eles ali na história e desconsiderar que tá errado, sabe? Você não coloca relacionamentos entre adultos e crianças em histórias destinadas a crianças. Porque você não quer que crianças achem que isso é normal. Porque não é. Sabe? O nome disso é crime. Sabe? 190, pelo amor de Deus.
Ai, que tristeza. E eu tinha elogiado tanto esse episódio, porque pelo que a dublagem dá a entender, ela seria uma estudante. Aí eu pensei assim, meu Deus, consertaram o problema, é tão bom poder aproveitar essa personagem e desfrutar da presença dela. Depois a gente pensa nos outros problemas que vão vir mais adiante, porque ela não é livre de problemas, mas pelo menos por agora estaria menos pior. Pelo menos em relação ao Toya seria menos pior. Mas não é. Essa é coisa da dublagem. Então, de certa forma, quem tá assistindo só dublado e quem não vai assistir as coisas vai ser um abençoado, porque nessa versão da dublagem brasileira tem uma censura, que é uma censura do bem. Não, que provavelmente, na verdade, não foi feita pensando em resolver o problema, e sim que foi feita pensando errado. Foi feito errado, quer dizer, ou melhor, eles acertaram por linhas tortas, né? Meu Deus do céu! Nem sei como terminar esse vídeo agora. Vocês vão ver agora o meu encerramento do vídeo. Eu vou estar bem animadinha, bem feliz. É que eu gravei isso antes de ver esse detalhe, tá? Eu tô fazendo essa interferência, interrompendo a Letícia que gravou antes aqui pra me corrigir. Ai, que dó, eu tava tão feliz. Eu achei que ia ter um dia tão bom. Não. Tudo culpa de quem colocou a Kao Mizuki como estagiária. Saiba que se você tá vendo só a dublagem... Se você estiver vendo só a dublagem com uma criança do seu lado, não conta pra ela que ela é professora. Deixa ela pensar que é estudante. Deixa ela pensar que é uma veterana da escola. Melhor. E se você gosta do meu trabalho, eu te convido para participar do Apoia-se, que é o grupo de pessoas que ajuda a manter esse canal financeiramente. São eles que mantêm o canal vivo, ativo e crescendo. Se não fossem essas pessoas, eu teria que fechar esse canal, de verdade. E eu realmente preciso de ajuda, preciso de mais apoiadores para que eu consiga fazer esse canal expandir. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre tantas coisas, não só sobre Sailor Moon, não só sobre Sakura. Eu quero fazer tanta coisa, só que pra isso eu preciso que esse canal tenha mais apoiadores, ele me retorne mais financeiramente, de maneira prática, não é uma coisa, não, é de maneira prática, pra que isso realmente seja 100% meu trabalho e que se a gente conseguisse um número de apoiadores grandes, o meu sonho era conseguir usar parte desse dinheiro para pagar alguém para me ajudar a editar vídeos aqui pro canal. E eu só posso conseguir isso se vocês me ajudarem. Então, se você gosta de Sailor Moon, se você gosta de Sakura, se você gosta de garotas mágicas em si, por favor, pensa na possibilidade de você entrar no Apoia-se. Se você não consegue entrar no Apoia-se, você pode também ajudar assinando diretamente o canal aqui no YouTube. A partir de R$2 você consegue me ajudar muito já. E você tem acesso aí a uns conteúdinhos exclusivos. Mas se você entrar no Apoia-se, você tem acesso ao grupo exclusivo. E aí você fica sabendo dos bate-papos. A gente consegue criar uma amizade gostosa e mais próxima. Tá certo? Então, muito obrigada. Não esquece de curtir, de comentar esse vídeo e de compartilhar. A gente se vê na semana que vem pra falar mais de Sakura e não sei quando que a gente volta pra falar de outras coisas também. Vejam os vídeos de outras coisas também, tá? É bom, é legal. Enfim, beijo, tchau, tchau, boa semana. Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.